A gente convidou uma galera boa para tomar café na varanda hoje com a gente. Eu tô aqui com Cristiane Pinho, Laura Edê, Vitória Emanuel e a gente vai falar de teatro corporativo. Isso é um assunto que tem tudo a ver com endomarketing e é por isso que a gente queria gerar esse papo com essa galera que faz teatro corporativo já há muito tempo e já teve resultados muito bacanas. Então hoje a gente vai falar como o teatro pode ser um canal de comunicação interna extremamente poderoso nas organizações. O que é que você acha disso, amiga? Eu acho uma experiência muito valiosa, não só para nós que somos atores, mas também para os funcionários que recebem nas empresas essa informação através do teatro. Porque aparentemente você vai falar sobre a segurança na empresa, materiais inflamáveis. Então, quem vai imaginar que um tema como esse pode gerar peça. Pode gerar uma peça de teatro e ser divertido, informar e atingir o público, atingir aqueles funcionários. Eu acho que é um canal, como você falou assim, um canal de desbloqueio. E leva o funcionário a pensar de uma forma diferente na empresa. E se enxergar até um pouco. E se enxergar. E Cris, uma coisa bacana do divertido, do ser divertido, né? Através do teatro a gente pode ir pelo caminho do humor. E essa mensagem ela chega de uma forma diferente, mais leve, mais descontraída. A fixação desse conteúdo vem de outra forma, né? Eu acho que isso é assim, é a essência mesmo. É você pegar aquela informação que precisa ser passada, tirar um pouco da formalidade dela, fazer ela chegar né, por um caminho mais fluido, mais prazeroso para quem está ali ouvindo. Né? A própria história do teatro mostra isso. Né? O teatro surge no Brasil como uma forma de catequese, de ensinar religião aos índios. Eles não tinham a linguagem direta, formal. Já era um canal não de comunicava. E o teatro vem para entrar no lugar dessa linguagem formal e ele chega e comunica. Né? Então, eu acho que o teatro ele entra aí nesse lugar, onde as outras coisas já não conseguem alcançar a comunicação, né, como a empresa gostaria. O teatro chega e faz esse papel, né? Eu acho, a gente já teve resultado de que funciona mesmo, é fantástico. E essa ideia, né, Vitória, que a gente lança às vezes para a empresa, que eles ficam meio inseguros de começar e quando fazem ficam apaixonados. Sim, primeiro porque... Não, deixa só um detalhe, né? Endomarketing, eu acho muito chique o nome, né? Porque há mais de 30 anos que eu trabalho com isso também, como ator, e a gente chamava teatro empresa. Entende? Exatamente. Quando eu comecei a fazer teatro e quis fazer teatro, essa era uma janela que eu não sabia nem que existia. Então, assim, quando eu, em 95, fiz minha primeira apresentação de teatro numa empresa dentro do polo petroquímico, isso abriu uma janela de possibilidades, né? Poxa, isso existe, que não é só novela, não é só teatro, não é só spot de rádio, entende? Está ao vivo, com plateia, funcionário assistindo alguma coisa que interessa a eles, que fala sobre eles, às vezes citando nome de pessoas que estão ali. Da própria empresa, né? Tá entendendo? Isso feito de uma forma muito respeitosa, porque o trabalho com a empresa precisa respeitar o funcionário que está ali na frente da gente. Então as empresas têm esse cuidado. A gente faz além de fazer o briefing, a gente vai fazer o briefing, a gente precisa mostrar ao nosso cliente o que é, porque eles também não sabem, a maioria das vezes não sabe. Você falou uma coisa que eu acho que é legal a gente até começar por aí, que é o briefing. Não é por ser um teatro que é algo somente divertido, não, ele está brifado e ele está totalmente embasado na necessidade estratégica do cliente. Então o cliente precisa contar pra gente o que é que ele quer. É a primeira pergunta que a gente faz, o que é que você quer? Qual o seu objetivo? Fala pra gente. E a conversa, Jamila, geralmente é muito descontraída. Sem milindres, fala aí mesmo. O que é que está acontecendo? A gente fez um trabalho uma vez para uma empresa grande, uma rede de lojas. Eles tinham uma queixa de muitas reclamações no saque da empresa. Tinham diversas situações, né, que aconteciam com as vendedoras dentro da loja, que gerava essas reclamações no saque, e eles queriam acabar com isso. E sentaram com a gente, foi uma conversa longa, eles passaram toda a lista dessas queixas, a gente trabalhou em cima de todas essas queixas, criamos esquetes, e eles tiveram um momento de treinamento com essas vendedoras. A gente apresentou para elas se viram nessa situação, e aí
naturalmente elas foram remediando isso na prática, no dia a dia. Elas perceberam vindo, né? Vendo, Que vocês se estavam... viram ali naquelas, com muito humor. Muito Literalmente humor. caiu a Muito ficha. Com muito humor, isso é caiu bem a ficha. interessante. E depois, assim, o retorno que a gente recebeu da empresa foi assim, acabaram as reclamações, o saque tá limpo, que ótimo. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente faz, não é só cumprir o trabalho, fez e acabou. A gente quer saber se deu resultado, né? Se a mensagem chegou, se funcionou, se o cliente alcançou aquele objetivo. Isso importa pra gente, né? Uma das situações, né, que geravam essas queixas era a questão da troca. Quando um cliente chegava na loja para fazer uma troca, elas resistiam. Uma empurrava para outra, poxa, troca, não, tenho que bater minha meta, pegue você. E criava aquele constrangimento para o cliente e tal, que se sentia mal, né? Chegava e ninguém queria atender porque era uma troca. E a gente fez uma situação, né, com essa coisa da troca. E aí depois, quando eu tive na loja, eu passei na loja, entrei e tal, assim, achei que, né, tinha passado despercebida na apresentação. Quando eu entrei, ela, não acredito, é troca, gente, é troca. E foi uma Cliente a puta descoberta. fazendo selfie e tal. Então eu falei, poxa, elas guardaram, né, a coisa ficou. Então o teatro é que faz essa mágica, não tem jeito, né? E de forma muito descontraída, o gestor, gerente, o CEO da empresa que nos contrata, às vezes ele quer dizer coisas duras. Que se ele disser De forma dura. o funcionário, o colaborador, ele vai resistir. Existe. Às vezes já disse, já colou vários cartazes, tá entendendo? Já fez comunicado, já botou no e-mail. Não Acaba funcionou. usando o teatro como sendo o último recurso. Aí o teatro vem e fala as coisas que ele quer dizer. Sim. Na dureza, de forma Leve. criativa, Suave, leve, leve. suave e divertida. E se a gente for pensar também na origem da palavra teatro, o que é a palavra teatro, né? Lugar de onde se vê. Então, o funcionário, pegando esse seu gancho, Sim, ele se vê. maravilha então, isso. Aquela mensagem dura, através do humor, você já quebrou uma série de couraças do seu funcionário. Olha essa empresa, feliz porque é uma troca. Porque ninguém quer assumir aquele. Mas quando ele vê e se vê naquela situação, poxa, eu faço assim, eu ajo dessa forma. Olha, esse material de segurança, planejamento familiar, é um bom exemplo disso. A gente trabalhou com planejamento familiar, com tuberculose, e como as pessoas começaram a se cuidar? Associando de uma forma bem-humorada, apresentar em hospitais, em clínicas. Imagine você, se às vezes até o cliente vai fazer o exame e de repente tem um grupo de teatro lá, e aquela experiência se torna inesquecível. Perfeito, você falou uma coisa legal, Cris. Então não seria somente apresentar uma ideia ou fazer com que o colaborador se conecte a uma ideia, mas às vezes até para espairecer, para deixar o clima mais bacana, Sim. mais leve, para um momento que seja mais crítico. A aceitação do funcionário é melhor. E a maneira como ele vai se comportar a partir daquela experiência que ele viveu e que fez ele sorrir, dar risada, muito mais às vezes que venha até a palestra, mas que se invista no teatro. E a palestra venha depois, ou então a palestra vem primeiro e depois o teatro vem para surpreender. Porque muitas vezes não é nem só a coisa de apresentar para que eles assistam. A gente faz às vezes de forma interativa, conta com a participação deles, faz oficinas, faz um momento de alongamento, faz uma coisa, né, conjunta. Então o teatro ele consegue brincar com isso de várias formas, né? E entrar nesse depois circuito. também, né? Eu me lembro de um depois. trabalho que a gente fez com vocês, que a gente fez fotos com vocês, e isso virou figurinha de WhatsApp com as frases de efeito que a gente usou no dia do evento, e aquilo ficou reverberando durante meses depois, dentro dos grupos de WhatsApp, junto que os líderes tinham junto aos times, né? Então todas as vezes que eles queriam dar uma frase, falar uma frase e reforçar aquela mensagem, eles mandavam as figurinhas com vocês, e vocês lá fazendo poses, usando roupinha. Então acho que quando a gente dá um nome para esse personagem ganha o coração das pessoas, ganha vida. Sim. E ganha longevidade. Então a gente pode voltar várias vezes com aquela campanha, reforçando essa campanha sempre, usando aqueles personagens para lembrar. Então, por exemplo, departamento de segurança, área de segurança, que tem aqueles personagens que foram no vídeo, na cartilha, né, fotografados inclusive, estiveram presencialmente lá fazendo um encontro ou mostrando alguns tipos de sensibilização até para uso de EPI ou qualquer outra coisa.
Depois, quando volta novamente a falar, mudou. A gente não está falando mais de segurança das mãos, agora a gente está falando de questão de andaime ou outros cuidados, né? As regras de ouro. Aí a gente volta novamente com essa campanha, traz novamente eles para se apresentarem, de novo com os mesmos nomes, com as mesmas roupas, né? E o pessoal fica feliz porque Cria uma relação. Cria uma relação. E aí e reverbera, né? Isso se reverbera, isso fica na empresa depois da apresentação, depois do evento. Isso vai para o ambiente de trabalho isso vai para casa também. E isso volta numa situação que eles reconhecem no próprio trabalho. Olha, lembra do trabalho que a gente viu, lembra da peça. Então, essa reverberação que pode durar. Não é só a ideia do ao vivo, né? Assim, não precisa ser necessariamente um trabalho que aconteça ali e se encerre ali. A gente pode fazer trabalho em vídeos, né? Esses vídeos podem ser inseridos na dinâmica da empresa em vários momentos, em várias circunstâncias. Então, tem mil formas de fazer isso, né? A universidade corporativa precisa desse tipo de material, porque é um material que está vivo, que está criativo, que está dinâmico. Não é somente aquela pessoa na frente da câmera dando dicas, passando informação seca, né? Eu estava pensando até na questão da dança do ventre mesmo, usando como exemplo essa ideia de você trazer criatividade para dentro da organização, né? Claro, porque a gente não pode esquecer que tudo isso a gente vai utilizar o corpo para falar. Então, como é que essas mulheres, no caso específico, né, fazendo esse recorte do feminino, como é que essas mulheres estão sendo tratadas nas empresas, nas escolas? O que é feito? Sempre eu vejo que é uma repetição das coisas e não tem nada que libere esse corpo, que bote esse corpo para estar realmente em contato consigo mesmo, fazendo atividade com a dança, com uma troca com a outra mulher. Como é que a gente fortalece esses vínculos? Então, eu tenho prestado esse serviço de promoção com a dança do ventre, numa perspectiva de realmente, eu estou na minha empresa, mas olha que trazer uma memória afetiva de tudo isso que a gente está falando, tem uma memória afetiva. Mesma mulher, mês das mães, o Dia Internacional da Mulher. É maravilhoso você ganhar Outubro Rosa, que é importante, né, da mulher conhecer o seu corpo, se apropriar desse corpo. Quem é que não gosta de dançar, né? Nietzsche já disse, considere perdido. Às vezes coisas muito simples. Eu participei de uma campanha longa de teatro corporativo sobre ergonomia. Ergonomia, postura, na cadeira, no computador, tocando no assunto da Lé, trazendo a questão da Lé, e eu fiz vários anos falando sobre isso. Então a gente trazia dicas de exercícios simples e cuidados simples para o dia a dia, para pessoas principalmente que ficam o dia inteiro sentadas, em cadeiras desconfortáveis, em posturas inadequadas, fazendo ali seu serviço. Isso mostra que a empresa tem um cuidado com o seu colaborador, né? Não é só aquela coisa, a empresa vai se utilizar dessa ferramenta para passar a mensagem que ela quer, para ter o retorno dela. Não, quando isso acontece nesse contexto de eu quero mostrar para o meu funcionário que eu me preocupo com ele, que eu cuido dele, né? O funcionário, quando ele sente isso, o colaborador sente isso, é um outro retorno que ele dá para esta própria empresa. Ele se sente valorizado, ele veste aquele termo, vestir a camisa, né? Ele vai querer fazer o melhor, porque essa empresa investe em mim, investe no meu bem-estar. E formatos de oficina, se a empresa não tem disponibilidade para uma hora, oficinas curtas, 20 funcionários faz 30 minutos, mais 20 faz mais 30 minutos. Mas é importante, como a Laura está falando, você se sentir valorizado, porque a empresa que cuida de você, você vai cuidar daquela empresa. Você sabe o que passou na minha cabeça agora? A gente vê que hoje também é uma preocupação a forma como as pessoas se relacionam internamente, né? Como essas pessoas, elas cumprimentam as outras. Então a gente tem sido muito acionado para fazer campanhas de gentileza.
E é uma coisa ótima você ter a vivência de atores dentro da empresa por um determinado tempo, fazendo ações de gentileza. Imagine uma mímica, Vitório. Eu pensei logo nessa ideia assim, de uma mímica, uma flor, um muito obrigado, mas que na verdade traga essa atmosfera gentil para dentro de uma organização, educando, né, as pessoas. E é uma época em que a gente está falando tanto de inteligência artificial, mas que não podem nunca substituir as pessoas. E esse contato humano que não tem preço. Então eu acho que a gente nesse momento tem aí uma janela de oportunidades, né? Quando a gente fala da presença pessoal, da humanização das relações. Então o teatro representa tudo isso. Eu tenho feito um treinamento com um grupo de pessoas que só começa a prática depois. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. E é impressionante como as pessoas estão perdendo o hábito dessas pequenas gentilezas. A gente trabalha juntos há muito tempo, a gente tem uma relação de amizade, então quando a gente vai trocar ideias sobre um determinado trabalho, isso rende tanto, a gente se diverte no próprio momento de criação, de construção daquilo, a gente já está se divertindo, as ideias não param nunca, então na hora de gravar a gente está com todo esse clima, né, de descontração, Jamile, de isso afinidade. às vezes acontece com o cliente na nossa frente. Na frente. E que é importante que eles estejam E o mais às vezes, bacana disso é que o cliente começa a se participar. divertir, a participar. E quando você vê, ele está dando ideias no mesmo Time que a no gente, mesmo né? time, né? A gente não coloca o nome desse funcionário, ele vai amar, ele vai amar. Vai ter esse funcionário que faz com isso. esse você pode brincar. Com esse você pode brincar. E aí a gente brinca com esse funcionário e a plateia desaba. Eu me lembro que a gente quando fez o briefing com um determinado cliente, vocês pediram, inclusive, quais eram as piadas internas que usavam mais, sim. quais eram as frases que eles falavam com muita frequência. Porque quanto mais elementos de identificação a gente usar, a comunicação cultura, melhor. Né? É a cultura da Eles precisam sentir que a gente empresa. está dentro ali. Não pode ser uma pessoa que chegou de fora, entendeu? Um elemento totalmente alheio àquele universo, chegou ali. Não, a gente tem que chegar já. Que tinha um colaborador, inclusive, que... não, mas o nome dele é, por exemplo, José, mas ninguém conhece ele aqui como José. Aqui o nome dele é tal. Aí deram o nome, como eles chamavam lá, o apelido. Eu não me lembro se era o sobrenome ou o apelido. E aí ele ficou surpreso quando vocês chamaram ele na Porque assim, o trabalho do endomarketing, ele é personalizado. Aquilo que a gente faz para uma empresa, a gente não repete na outra empresa. Não tem como a gente fazer uma coisa que seja divertida para ele sem que a gente se divirta também fazendo. E a gente se diverte fazendo, muito. A gente faz. E como a gente aprende com as empresas. boa de trabalhar Como com a gente pessoas, aprende né? com as empresas, né? No final do ano, quando algumas empresas nos chamam para dar o retorno numa festa de final de ano, que tem aquela distribuição de brindes, que a gente chega naquele lugar, é tipo assim, o dia do Oscar. Então é muito legal trazer essa memória. Até para reconhecimento, né? Premiação por data, por tempo de trabalho, colaborador que tem mais destaque por determinado valor. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que a gente deu um banho no nosso primeiro café na varanda. O que vocês acham? Eu adorei. Eu adorei. Vou até Café, tomar mais um bate-papo. golinho também. Então acho que a gente tem que chamar agora o pessoal, né? Convidar o pessoal para um café também, para conversar, fazer o briefing, né, dessas campanhas que vem aí. Então eu espero vocês aí nas próximas campanhas de endomarketing fazendo com teatro. Não é isso? Esperamos também. Então, Esperamos vocês. Beijo!